Olá pessoal, eu sou o professor Delcio. Resolvi fazer esse vídeo para me apresentar a vocês. Enfim, minha formação é em design, eu tenho um mestrado em educação e além das disciplinas de arte e estética, eu leciono direção de arte, semiótica, história da arte, né? Enfim, além de orientar projetos integrados, né, aí na faculdade. Meu objetivo com esses vídeos são para suscitar, né, para a gente poder discutir um pouco as questões relacionadas aos temas e às atividades que serão propostas no decorrer da nossa disciplina. Né? Na primeira atividade, a primeira atividade está relacionada a uma afirmação do historiador Ernest Gombrich de que a arte não existe. Né? Na verdade, ele se refere a uma arte com A maiúsculo. Né? Não existe uma arte com A maiúsculo, somente artistas. Né? E o que seria essa arte com A maiúsculo? Né? Primeiro temos que pensar no que seria considerado arte. Será que é possível a gente definir, né, o que seria arte? Segundo Flávia Lana, né, que é a autora do nosso livro da disciplina, a gente tem o costume de considerar objetos de arte somente aqueles institucionalizados por nossa sociedade, né? Aqueles inseridos em museus e nas galerias de arte. A provocação de Gombrich, né, nos faz refletir se nos habituamos, né, a definir por meio desses padrões se uma obra possui ou não o status de obra de arte. Um objeto pode ser considerado uma produção artística, né, em um certo período histórico. Né? Entretanto, em outro, esse mesmo objeto é apenas um objeto, utilitário ou não, né? Desprovido dessa aura que o qualifica como sendo considerado um objeto artístico. Imagina uma ferramenta, um vaso, uma máscara ritualística, né, produzida por algum artesão, né, integrante de uma certa comunidade, com o objetivo, né, de exercer certa tarefa, produzido para uma determinada utilidade fim. Suponhamos que esse mesmo objeto, deslocado para um outro espaço, né, em uma sociedade, em uma outra época, né, e exposto em um museu, nós tendemos a revestir esse objeto com esse estatuto de objeto artístico. Então, o que define se ele é artístico ou não? Né? Enfim, são muitas indagações a respeito do que seja essa separação, né, do conceito de belo, né, de arte. Né? Historicamente, então, nós somos condicionados a considerar o que diferenciaria o objeto de ser arte, né, ou não, seria o seu grau de utilidade. Isso seria um dos pontos, né, que gerariam essa categorização de um objeto ser objeto de arte ou não. Enfim, essas reflexões elas nos levam a afirmar, né, que os padrões de gosto, né, e conceitos do que seja ou não arte, né, dependem de padrões culturais. Determinações, né, são determinações erigidas, né, por convenções sociais. Outro ponto importante que temos que levar em consideração, né, é o fato da intenção do artista. Né? Uma grande artista brasileira, na verdade ela não era brasileira de nascença, ela era polonesa, radicada no Brasil, falecida em 2001, Faiga Ostroia, ela afirma que o homem é um ser cultural, né, que age culturalmente, apoiado na cultura e dentro da cultura. Né? O que significaria isso? Né? Isso quer dizer que todas as decisões de criação do sujeito, né, historicamente construído, né, elas se apoiam, né, se baseiam na produção cultural da época, né, no que guia a sua intencionalidade. Né. Muitas produções foram feitas para uma função e deslocadas para um museu, para uma galeria, elas deixam, né, por exemplo, de exercer a função original, né, e passam a ser vistas como objeto de arte. Vamos pensar numa pintura executada para ser colocada dentro de uma igreja.
Essa pintura ela foi concebida para ser um objeto de adoração religiosa, né? Qual que é o sentido dela? Era evocar certos sentimentos, ensinar o exemplo, por exemplo, de uma passagem do Evangelho. Né, a igreja, né, como uma grande patrocinadora, grande mecenas, né, desse tipo de produção, qual que era a intenção dela? Não era uma fruição estética, simplesmente pela beleza, né, das obras que estavam ali, para enfeitar a igreja. Né? A intenção dela primeira era evocar essas emoções, abrir essa percepção, como diz o platônico, né, que para atingir o divino, só era possível atingir o divino a partir do bom, né, a partir do bem, da verdade e do belo. Né? Enfim, mas quando eu pego essa obra e desloco essa obra, e essa obra vai ser inserida no acervo de um museu, ela se torna objeto de um outro tipo de adoração. Né? Ela se torna objeto de uma adoração estética, né? de fruição estética, mas que não tem mais aquele objetivo da adoração religiosa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em tentar definir se o objeto foi produzido para ser um objeto artístico. Isso vai depender da época, isso vai depender do contexto histórico no qual ele está inserido e de onde ele está inserido. Né? É uma discussão assim, bem grande. Né? O George Colley é um outro autor que também está no referencial teórico da nossa disciplina, como as matérias básicas. Ele argumenta que a fruição, né, de um objeto artístico ele depende de um sistema de crenças. Do sistema de crença do observador e do sistema de crenças do produtor artístico, de quem produziu a obra de arte. Né? Pois todo o ato do artista, né, vai despertar nesse observador, né, vai depender da força de argumentação que o objeto de arte tem. Né? A partir daí, ele passa a considerar esse objeto como um objeto de arte. Tal força argumentativa, né, essa força dependerá da força argumentativa do artista. Né? Que ele vai solicitar desse observador a crença, né, em ver arte no ato, nesse ato que ele apresenta para ele. Né? Por exemplo, o Marcel Duchamp, quando ele pega o mictório e disponibiliza esse mictório, coloca esse mictório num espaço de arte, ele cobre esse objeto com essa dimensão artística, ele reveste esse objeto com essa dimensão artística. Nós vamos ainda discutir um pouco a respeito sobre a intenção de Marcel Duchamp, né, mais para frente. Então também a gente pode dizer, né, enfim, a gente só pode, vamos dizer assim, como é que eu vou falar a palavra, a gente só pode supor, né, mas sem querer ser temerário em afirmar, né, mas já afirmando, se a arte rupestre também foi produzida para ser uma ação de apreciação artística, né, no sentido que a gente foi convencionalizado hoje. Será que o Homem das Cavernas ele produziu aquelas pinturas com objeto de fruição estética, como nós observamos hoje? Né? Ou se houve outras intenções que nós consideramos essas intenções hoje como arte? Né? Enfim, são uma série de questões que a gente pode discutir, né? Que a gente pode discutir em relação a esse conceito de arte. Então, houve um tempo em que existiam dados, em que existiam convenções, elementos categorizantes, né, para definir se era arte. Por exemplo, um desses conceitos, como eu disse anteriormente, é o belo, a beleza. Né? Hoje em dia, é muito complexo a gente dizer, usar esse critério do belo e da beleza como um conceito para a gente definir o que seja arte. Eu gosto muito de uma definição do George Colley, quando ele afirma que arte é tudo aquilo que chamamos de arte. Né? Quer dizer, apesar de existirem aparelhos e formas para afirmar, né, de uma forma coletiva, no sentido de gerar uma convenção, né, com força argumentativa para dizer que algo é arte, por exemplo, tais como museus, galerias,
a palavra, né, a argumentação de críticos, de historiadores, de especialistas, né, que conferem, que contribuem para conferir esse estatuto de objeto de arte. Né? Então, mesmo assim, ainda precisa que esses objetos nos convençam que eles sejam objetos de arte. Né? O mesmo se dá na literatura, na música, no teatro, enfim, né? Em todas as manifestações que a gente pode dizer criativas e artísticas. Portanto, eu vou deixar aqui uma reflexão, né? Que é algo para a gente poder discutir, debater, né? Já que esse é o objetivo dessa nossa disciplina. Muito mais, em vez de afirmar coisas, é debater coisas, é discutir, né? Para a gente despertar em nós esse status de reflexão que a gente precisa ter, né? Como produtores de informação, né? De arte. Né? Que antes mesmo da gente tentar definir o que seja arte, né? Se não seria interessante a gente avaliar dentro dos nossos padrões enraizados, né? Do que a gente considera como belo, como justo, né? Como aceitável do que seja arte, nessa tentativa de determinar, né? Se uma ação criativa ela pode ser considerada artística ou não. Se não seria primeiro interessante a gente avaliar dentro de nós mesmos, né? Porque o próprio Gombrich ele fala que não existe maior obstáculo à fruição, né, de grandes obras de arte do que a nossa própria relutância em descartar hábitos e preconceitos. Né? Bom, então a gente finaliza por aqui e eu gostaria de chamar vocês para o debate. Ok? Vamos conversar a respeito desse vídeo, apesar de não ser produzido em estúdio, né? Eu não, estava aqui pensando aqui no escritório e me veio essa vontade de dividir essas reflexões com vocês. Né? Abraços e até nosso próximo encontro.